Eu agradeço à diretoria da Associação Brasileira de Linguística pelo convite feito a mim para ministrar esse curso. Agradeço o presidente dessa associação, colega que, na missão de presidir e coordenar os trabalhos acadêmicos, desde o ano de 2017, professor Miguel Oliveira, mobiliza a participação da Abralim em nossa sociedade. Agradeço aos alunos e a todos aqueles que se dispuseram a partilhar comigo estes momentos de busca pelo conhecimento. Essa nossa primeira aula tem como tópico Solidão e Metamorfose, poemas, reportagem e história em quadrinhos. Disse Greimas que, no fundo, há a linguagem. E disse isso num texto intitulado Enunciação, uma postura epistemológica. Esse será o norte de nossas reflexões. Ao homem, ao mundo, à visada do homem sobre o mundo, mediada pela linguagem. O homem, sujeito que percebe semioticamente o mundo, e o mundo, objeto percebido semioticamente. O que é isso, perceber semioticamente? Então, eu tenho a linguagem. A faculdade humana de representação das coisas do mundo. A linguagem como fundação dos signos, das línguas e da comunicação social. A linguagem como fundação da semiose. E semiose que é, por sua vez, conectada com a função semiótica. Diz Benveniste que a linguagem oferece o modelo de uma estrutura relacional no sentido mais literal e mais compreensivo ao mesmo tempo. A linguagem relaciona no discurso palavras e conceitos e produz assim, como representação de objetos e de situações, signos que são distintos de seus referentes materiais. A linguagem é o mais econômico dos simbolismos. A linguagem é a mediadora. Ela compõe esse aparato simbólico que torna possível o pensamento. A linguagem se realiza sempre dentro de uma língua, de uma estrutura linguística definida, que é particularmente inseparável de uma sociedade definida. A linguagem funda culturas, a linguagem orienta a formação do comportamento humano, que nós consideraremos comportamento humano ligado a formas de vida, ao ethos. Ethos como imagem daquele que diz e que é imagem apreensível do próprio dito, daquilo que é dito. Exemplo, quando eu estou falando com vocês, vocês estão começando a apreender o meu ethos como modo de presença no mundo. No
Muito bem. Desse modo, da linguística, deslizamos para a semiótica e da linguagem para a semiose. Então, função semiótica. Se falamos em semiose, pensamos na organização do sentido do mundo por meio de signos. Você está aí, eu estou aqui. Estamos ambos diante das coisas do mundo, dos eventos do mundo. Mas eu e você, entre nós, existe a mediação da linguagem. Eu e o mundo, entre o mundo e esta que está falando, existe a mediação da linguagem. Então, a semiose é essa reconstrução do mundo pelo crivo da linguagem, que implica o crivo da visada do sujeito. Então, a semiose, por sua vez, é mobilizada por uma função semiótica. Como ela se compõe? A semiose, ela se compõe por meio de uma função semiótica. E essa função semiótica é baseada nesta bipartição. Plano da expressão e plano do conteúdo, das línguas, dos textos e das práticas. Linguagem e semiose. Dos signos à comunicação social e vice-versa. Nós propusemos partir de um signo, de uma palavra, de um léxico, solidão, que funcionará de modo próprio no texto e no discurso e em conjuntos significantes maiores, mais amplos, como formas de vida. Este signo solidão apresentará variações. Semântica, que diz respeito à flexibilidade, adaptabilidade discursiva e contextual. Então, solidão, num texto e num discurso, terá uma funcionalidade diferente para compor a relação do sujeito com o mundo do que no discurso, no texto e no discurso B. Então, nesse caso, é uma variação semântica, discursiva e contextual, sendo que esse contextual não sobrevive sem o interdiscursivo. Em outra perspectiva, solidão terá também uma variação estésica ou de percepção. Nessa perspectiva, emergem as tensões do afeto. E noutra perspectiva, a solidão aparecerá na ordem da experiência semiótica relativa àqueles conjuntos significantes, amplos, em que aparece a ação em curso, a ação em desenvolvimento. Que ação? De enunciar,
de responder ao mundo. Ação, então, relativa a práticas sociais, a formas e estilos de vida. O mesmo signo linguístico, em situação de uso, no discurso e nas práticas, apresentam variações. Mas, curioso, Demétrio Magnoli, na Folha de São Paulo, do dia 31 de julho de 2021, agora, na página 8, traz uma coluna em que problematiza as variações do termo liberdade e alerta para o fato de que tais variações dependem do contexto. Diz Demétrio Magnoli, o termo liberdade aparece na divisa oficial da França junto com a igualdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução de 1789 definiu a liberdade como destruição de um Estado fundado no poder da monarquia e nos privilégios da nobreza. Continua Magnoli. Nas manifestações de rua, na contemporaneidade, contra a ditadura militar no Brasil, liberdade sintetizava o repúdio a um governo não eleito pelo povo. O sentido dos atuais protestos em Cuba é basicamente o mesmo. E aí ele prossegue, falando em liberdade de mercado, em que invocam a liberdade pensando exclusivamente na liberdade econômica, nos direitos dos agentes privados do mercado. Depois ele fala da liberdade dos comunistas ortodoxos, que erguem a bandeira da liberdade do proletariado para justificar o monopólio do poder do Partido Único, e assim vai. Interessante que Demétrio Magnoli fala do lugar de um colunista de jornal, cuja apresentação é definida pela Folha de São Paulo como sociólogo e como doutor em geografia humana. Demétrio Magnoli compõe como ator, segundo as coerções que cruzam o campo do jornalismo com o campo da pesquisa acadêmica de um sociólogo. Vale para nós que uma gramática sociossemiótica promove a intersecção do texto entendido como manifestação do discurso, uma intersecção do texto com as práticas sociais. Sejam, no caso desse sociólogo jornalista, as práticas do intelectual, sociólogo, as práticas do jornalista, que entram como os vividos pelo autor, e as práticas aludidas por ele mesmo. Desse modo, nós temos um destinador, que é o enunciador, que se dirige ao leitor, o enunciatário, o destinatário, por meio de um contrato de confiança, enquanto o jornalista e sociólogo propõem ao leitor valores a serem partilhados para que a comunicação possa evoluir.
Greimas previu esses princípios ao falar de uma gramática sociossemiótica. Diz Greimas: de alguma forma, há uma passagem que se pode trabalhar ao tratarmos da enunciação entre o que está presente no texto como simulacro de comunicação social e o que é a comunicação social em si mesma. Que não há, enfim, ruptura, solução entendida aí como separação das coisas. Que não há ruptura, não há separação, não há corte. Entre o quê? Entre o texto e o discurso, que está o texto preso nas margens que o compõem. Não há ruptura, não há corte entre o simulacro da comunicação que está no interior do texto, ou seja, é a imagem do enunciador, é a imagem do enunciatário, imagem simulacro. Não há ruptura, não há corte entre texto e discurso e comunicação social, diz Greimas, em si mesma. Ainda falando Greimas, que não há, enfim, ruptura, solução, que há, no fundo, a linguagem. Esse é o mote que nós vamos pegar hoje, desde agora até o final. Há, no fundo, a linguagem. Ainda falando Greimas, a narrativa, o discurso, é ainda um lugar privilegiado, onde se pode estudar essa gramática sociossemiótica e vice-versa. Quer dizer, a comunicação social também que está no mundo como? Solta das margens do texto e do discurso. Também é orientada por uma gramática sociossemiótica. E gramática aqui entendida como regularidade estrutural, nada é leve, livre e solto. Então, passagem, não ruptura, entre o texto, o discurso e as práticas, formas e estilos de vida. A gramática sociossemiótica. Texto, discurso, que se mobiliza na direção da comunicação social que se mobiliza na direção do texto e do discurso. Então, começamos com um poema e uma história em quadrinho. Veremos a tensão entre a perseverança e a contraperseverança. O ajustamento a uma dessas duas formas de vida. O poema. Quando eu falo o ajustamento a uma dessas duas formas de vida, quando eu falo em ajustamento, sempre sob os ecos do texto de Landowski, As Interações de Risco, mas também incorporado como conceito por Jacques Fontany nos estudos das práticas e formas de vida. Quando eu falo em ajustamento, eu já estou pensando num estilo estratégico seu e meu, quando a revelia dos obstáculos nós tentamos avançar. Isso é a perseverança. E a contraperseverança é a força contrária, que procura nos engessar e que não é isenta de ideologia e que não é isenta das tensões
que compõem o signo e a linguagem como arena de conflito social. Poema da necessidade. Carlos Drummond de Andrade. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquíades. É preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso estudar Volapük. É preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire. É preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens. É preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Veja, pensando em texto e em discurso, nós falávamos da função semiótica como a ligação necessária entre plano da expressão e plano do conteúdo. Se eu pensar que entre o plano da expressão e o plano do conteúdo está a manifestação que traz à luz o conteúdo, contextualização, e observo nos mecanismos de textualização uma iluminação no plano da expressão que acaba por reconstruir na superficialidade da manifestação textual o protesto drummondiano contra uma forma de vida. Veja, olhando rapidamente para os mecanismos de construção da gramática da frase, eu tenho em todos os versos uma retomada anafórica da estrutura. Oração principal é preciso. O que é preciso? Isso. Casar João, suportar Antônio, odiar Melquíades, substituir nós todos, salvar o país, crer em Deus, comprar um rádio, esquecer fulano, estudar Volapük. Veja, na coluna da esquerda, que compõe o poema todo, eu tenho a repetição funcional da oração principal, é preciso, com o verbo ser no presente, aspectualizado como de todos os tempos. É preciso. E é isso que resume a oração subordinada, no caso substantiva, subjetiva e ainda reduzida de infinitivo. Isso é preciso. Eu tenho uma enunciação que é o eu lírico e que, num primeiro momento, funda um efeito de objetividade, pois não diz eu, e parece afastar-se do próprio enunciado. Mas o ethos construído, pelo modo de dizer, apresenta certos refinamentos paradoxais. Se eu pensar que Volapük é uma língua que não tem função de comunicação social, que foi projetada e nunca foi usada, e quando ele diz é preciso estudar Volapük, o enunciado está afirmando. Mas a fragilidade semântica do Volapük, o que é preciso? Não, é negada na enunciação. Quando ele diz é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos. Na variação
casar, suportar, odiar, substituir. Começa a se compor a voz crítica, o olhar crítico de Drummond sobre o mundo. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los. Então, eu tenho, nos mecanismos de textualização do poema, um esboço da paixão, da perseverança, composta para resistir a formas de vida que transformam a obrigatoriedade em necessidade e avolumam a presença da alteridade do outro. E o sujeito, o eu lírico, de tanto obedecer, transforma o dever ser em querer ser. Isso está no enunciado, mas o sujeito da enunciação reage. Então, a perseverança do curso da ação do sujeito no mundo é projetada como um esquema da paixão, da perseverança. E a ironia faz com que a enunciação negue o que o enunciado afirma. O eu lírico apresenta o cansaço, a frustração diante das obrigatoriedades que se transformam em necessidade para o sujeito obediente e tece um protesto. Os volteios da linguagem recriam o sentido no plano da expressão via textualização. Não à toa, essa repetição do é preciso constrói à esquerda da coluna um muro que metaforiza a grade de uma alteridade impositiva que prende o sujeito. Drummond indiretamente questiona essa formação e faz o seu protesto contra as coerções sociais sofridas pelo sujeito na sociedade. Desse modo, ele compõe um gesto enunciativo que diz não. Este é o belo gesto. E agora, falando em belo gesto, entramos naquela comunicação social mais ampla, que diz respeito ao agenciamento das formas de vida no mundo. O belo gesto é uma sequência de comportamento particularmente enigmática para o semioticista, dizem Greimas e Fontanier, ao mesmo tempo conclusiva e inaugural, símbolo de uma moral, mas também de uma preocupação estética, breve, mas plena de sentido, e quanto mais breve, mais significativa. Então, esse muro aparentemente intransponível construído na textualização é rompido pelo belo gesto. Essa ligação de enfrentamento com a alteridade impositiva
funda a perseverança como responsiva, como resposta à contra-perseverança. Lá no texto de Drummond, já temos uma reação que é um ajustamento estratégico à doxa. Entramos em Garfield e a mesma doxa da submissão à alteridade. A vida é uma droga. Primeiro quadrinho. Você devia ser mais positivo? John falando para Garfield. A vida é uma droga. Último quadrinho. No último quadrinho, o visual nega o que é afirmado na enunciação. Pois, veja bem, ele ri obedientemente. Ele dobra o corpo, ele dobra a coluna dorsal, a doxa. Doxa, entendida como sistema de opiniões que, a depender das formações sociais, procuram submeter o corpo do sujeito. No visual, veja bem, no visual, ele afirma, ele ri hiperbolicamente. No verbal, ele mantém a postura num gesto de rebeldia. Logo, a última fala não é mera repetição da primeira. Garfield condensa o gesto de perseverar na própria identidade contra as coerções da alteridade. Se compararmos a tira com o poema, a tira, mais do que o poema, ilumina o suporte em que ela está cravada, e ela é iluminada por ele. Nós estamos na Folha Ilustrada, caderno de amenidades, página que contém o jornalismo besteirol. Então, pensando em suporte, o texto, considerado objeto semiótico constituinte da prática, uma prática de leitura orientada a pausar a leitura, orientada a pausar a interação com o noticiário. A disposição do enunciatário, preparada pelo suporte, o leitor, ela favorece leveza. São condições de enunciabilidade também para o leitor. A enunciabilidade impregna a cena genérica da tira em quadrinho, mas não obstrui a movimentação axiológica que responde a um modo de agenciamento da vida. Espera aí, se tem um John na sua vida que vive pedindo para você ser mais positivo, ele está propondo a você partilhamento de valores éticos. Ele está propondo a você uma forma de vida de contra-perseverança, porque seu corpo estará dobrado à vontade dele. Então, estamos dentro do texto, do discurso, que, ao cotejar o poema com a tira, remete às relações de interdiscursividade, mas
adentramos numa dimensão que também vai para além da interdiscursividade. Então, veja, entre Garfield e o poema, eu tenho intersecções ideológicas. Eu tenho a interdiscursividade cravada na temática da solidão. Para isso, eu tenho formações ideológicas, eu tenho formações discursivas, entendidas pela semiótica, como as organizações temáticas e discursivas, temáticas e figurativas. Eu tenho o plano do conteúdo dos textos articulado no percurso gerativo do sentido, que na semântica do discurso tem os temas e as figuras. Eu tenho o plano da manifestação e da expressão textual. Mas, para além da interdiscursividade, eu tenho as formas de vida que são evocadas nesse diálogo entre os textos. E nessas formas de vida que são evocadas, eu tenho a presença como campo de presença. A presença estará como campo de presença no interior de cada texto. Portanto, que ela é gerada, se for pensar em plano do conteúdo com níveis de geração do sentido, ela começa a ser gerada, ela não surge à toa no discurso. Então, já começa um campo de presença no interior dos textos e dos discursos. Mas o campo de presença pode ser pensado também na sintagmática da ação em curso fora das margens do texto e do discurso. Nesse caso, a transversalidade gestual entre o poema e a HQ, eu penso na interdiscursividade. Mas, no agenciamento alargado, imprimido no fluxo da semiose e da vida, eu tenho uma enunciação alargada naquilo que eu penso em praxis como sujeito coletivo, praxis como ir e vir entre o texto e o mundo, e praxis sempre como um gesto enunciativo e o posicionamento social do sujeito falante. Somos remetidos a formas de vida e, no caso desses dois exemplares textuais, tocamos no belo gesto como constituinte de uma forma de vida. Porque vem à luz a perseverança que enfrenta uma resistência contrária. A perseverança que alimenta o sujeito que se arrisca a não se submeter ao outro. A perseverança no ser, além a perseverança no ser, a revelia das imposições da alteridade. O poema da necessidade e a tira de Garfield evocam esse tipo de agenciamento do curso de vida. E é sintagmático, pois é ampliado para práticas que envolvem variadas situações de comunicação com o ator individual ou coletivo.
é o ethos perseverante que se emparelha com o ethos obstinado para continuar o curso da vida, mesmo que para isso se descole de qualquer voz outra impositiva. O obstinado é o não poder que alimenta seu próprio querer. Não à toa, perseverante no dicionário de língua portuguesa é sinônimo de obstinado. A perseverança na assunção da própria identidade. A contra-perseverança. O medo de perder o outro. A alteridade se sobrepõe à identidade. A alteridade, ainda que impositiva. Drummond e Garfield, na maneira a fim de se proteger, na busca pelo sentido da vida, buscam que cada obstáculo é somente uma ocasião para mudar, por adaptação. São estilos estratégicos. O medo de perder o outro se relaciona indiretamente com o medo da solidão. O espaço das tensões e do afeto. Nós, naquelas variações que mostramos, falamos de variações da estesia. Estesia é princípio de sensibilidade. O intervalo tensivo entre o poema de Drummond e a tira de história em quadrinho. Nós voltaremos a estes gráficos nas próximas aulas. Hoje apenas apresentaremos rapidamente. Mas Claude Silberberg pensou o afeto semioticamente. Semioticamente quer dizer dentro da relação semiótica. Dentro da relação semiótica quer dizer sem tomar a estrada vicinal da psicologia, certo? Não. Semioticamente. Então, que interessante, porque Claude Silberberg vai pensar nas tensões do afeto, naquilo que ele chama de profundidades figurais, e você pensa na mesa. Pensa na mesa como o percurso gerativo do sentido, que a semiótica usa como recurso metodológico, como faca e garfo para cortar, para viabilizar a descrição semiótica, a análise. Muito bem. Abaixo da mesa estão as profundidades figurais. Aí ele considera o sensível nesse eixo vertical da intensidade. Será mais impactante ou menos? E aqui no eixo horizontal, a inteligibilidade das coisas do mundo. Imagine você, quando você está muito tenso, confuso, andando na sua casa. Você tropeça, você põe a caneta na geladeira, você perde o contorno das coisas do mundo, você se afasta dessa inteligibilidade trazida pela extensidade que mantém as coisas compartimentadas em número. E você se entrega pelo arroubo, ao arroubo da intensidade e mistura tudo. E as coisas perdem o contorno. Esse é um exemplo grosseiro que eu dei, mas para você entender que
a presença como campo de presença, agora deslocada para profundidades figurais, que é uma postura epistemológica também, trazida por Claude Zilberberg, não podemos negar. Aqui dá para você entender a relação do sensível, que é a estesia, com o inteligível. Dá para você entender como o sensível que está aqui rege o inteligível. Então, estamos numa semiótica chamada de intervalo, porque intervalo não opõe mais o bem ao mal, o eufórico ao disfórico. Não, não. O intervalo tem na raiz etimológica intervalo, que quer dizer espaço entre duas estacas, daí que vem intervalo. Então, eu não tenho ou intensidade ou extensidade, eu tenho a correlação, a mutualidade, a correlação entre a intensidade dos afetos e a inteligibilidade das coisas do mundo. Desse lado aqui, por exemplo, eu tenho uma tonicidade mais forte ou mais tênue, mais impactante ou mais tênue. Eu tenho também um andamento, celeridade na percepção, mais forte ou mais tênue. Aqui desse lado, eu tenho um tempo entendido como duração, que dura mais ou menos. Eu tenho um espaço que é ou mais difuso ou menos difuso, logo concentrado. Então, aqui eu tenho o que se chama curva inversa, em que, se uma grandeza cresce, a intensidade cresce, a outra, o correlato, decresce. É interessante. Então, se eu pensar em Drummond e Garfield como presença enunciativa, ambos que tocam na temática da subserviência e da reação enunciativa, que diz não a esse mecanismo, eu vou encontrar diferentes possibilidades de reconhecimento da instalação da voz de Drummond, ator da enunciação, e de Garfield, o sujeito do enunciado, nessa curva inversa. Se levarmos em conta o campo do conhecimento, ou seja, literatura e mídia, já estamos inclinados a ficar mais aqui embaixo da curva, para o eu lírico do poema da necessidade ou para Garfield. Veja, aqui é mais Garfield. Não à toa, atira, sofre, mas as funções do suporte. O suporte fala mais na tira do que no poema. O poema é mais livre, porque ele reconstrói o mundo na ordem da transfiguração da realidade. O poema já está aqui. Interessante, não? Essa é a curva inversa, mas haverá outra.
nós estamos falando da enunciação deslocada do discurso para as profundidades figurais, como campo de presença. Agora veja, isso já é tradição da linguística desde Saussure. Os termos se definem pela relação entre eles. Não há um termo em si. Isso aí é a nossa herança. Trazendo essa herança para o que se chama essa semiótica tensiva, não é só a diferença entre os termos que interessa, mas a interdependência entre eles, porque a tensiva que cuida desse sensível, ela privilegia o contínuo. Se ela privilegia o contínuo, todos os termos são complexos. Nada é simplesmente dicotomia, ou bom ou mal, ou eufórico ou disfórico. Essa dicotomia axiológica que está, ela não é desconsiderada de jeito nenhum, mas aqui nós estamos em outro nível. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se os termos se definem pela relação de interdependência entre eles, se eu pegar um Castro Alves de vozes Dráfica e pegar um Drummond na figura, na convocação da figura de Deus, porque Vozes da África também convoca Deus, e pegar a poema das 7 faces, eu terei a percepção humana do abandono diante do outro, o outro que é Deus. Mas como é a relação de interdependência que constrói a identidade dos termos, eu posso encontrar novas possibilidades de comparação. Veja, em ambos, veja, no caso do poema das 7 faces, eu tenho de Drummond, no final, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conaque, botam a gente comovido como o diabo. Ora, voltando aqui, ele começa: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, dá vontade de chorar quando você lê. Você, como leitor, partilha esses versos de Drummond. Mas já em seguida, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas isso. Então, há um decrescendo, o corpo desliza do alto grau de impacto do termo intensivo e desliza para uma decadência da tonicidade do sentir. Porque existe uma ironia, ele constrói um contraclímax no final. Você vê como você vai construindo o ethos drummondiano, diferentemente, em Vozes da África, veja, quando ele diz, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Vai subindo, vai subindo. Mas, à medida que ele sobe,
Porque nós poderíamos simplesmente colocar Castro Alves aqui também. Aqui. Ora, os dois estão aqui. Mas não. À medida que ele sobe, veja, eu tenho uma temática social fortíssima. A temática da escravidão. A inteligibilidade das coisas do mundo é recuperada ao trazer à luz o funcionamento da sociedade escravocrata. O contorno das coisas visadas não está abandonado e é evocado com firmeza. Simultaneamente, a tonicidade aumenta. Então, eu tenho a curva conversa. Sobe a intensidade e sobe a inteligibilidade, ambas exacerbadas. E o estilo é favorecido como presença romântica. Em Drummond, a literatura favorece, sim, a inteligibilidade das coisas do mundo. A literatura tem a sua dimensão social, inevitavelmente. Mas o corpo, a voz e o tom de voz de Drummond permanece aqui. A inteligibilidade das coisas do mundo não ganha o ímpeto que ganha em Castro Alves, e entre Drummond e Castro Alves, nós temos, pela interdependência entre os termos, outra identidade que emerge. Muito bem. Drummond, um corpo, uma voz, um caráter, um ethos, a presença encarnada na historicidade do mundo, o estilo autoral. A totalidade discursiva que sustenta o ator da enunciação. Os papéis temáticos, pois eu tenho o tema do abandono, por exemplo, do ator da enunciação, e esses papéis temáticos são actancializados pelo eu lírico como destinador dos valores, mas são ao mesmo tempo representativos de um papel social junto a formações discursivas da interdiscursividade. Eu tenho a literatura como expressão do funcionamento da sociedade. Eu tenho, comparando agora, Drummond, voltando a Drummond e Garfield, entre Drummond e Garfield, eu tenho em Drummond, novamente, dois termos, e nova identidade para cada um deles. Eu tenho em Drummond menor dependência em relação ao escopo da realidade pragmática, usando aqui um termo de Voloshinov. Verdade como veridicção. Verdade que evolui para a verossimilhança ou verdade mistério. Então, entre texto, discurso, práticas e formas de vida, eu tenho a praxis entendida como ir e vir entre texto e as práticas, e eu tenho a semiose como organização do sentido por meio de signos, eu tenho signos como significante e significado reincorporado no plano da expressão e no plano do conteúdo, das línguas e do texto. No texto e discurso, eu tenho a enunciação enunciada, e nas práticas eu tenho também o plano da expressão e o plano do conteúdo e a enunciação como praxis. Como vimos, o poema e a tira de Garfield apresentam gestos que são afins na incorporação de forma de vida. Quando eu falo em forma de vida, eu estou citando no original Fontanille, 2015. Distintos campos do conhecimento, literatura e discurso midiático, distintas práticas semióticas, mas até, que é o plural de ethos, convergentes,
como modos de ocupar o espaço social. Mantendo essa linha de comparação, eu tenho a solidão agora entre uma reportagem e um poema. Eu tenho a voz do repórter. Reportagem intitulada Festa dos Solteiros só atrai solteironas de minha idade, da Folha de São Paulo. Sob a assinatura do repórter designado como enviado especial à Mata de São João, na Bahia, o texto se abre com este lead: pacote de 5 dias para o evento na Costa do Sauípe, Bahia, custou $1.000.548. Homens e mulheres se disseram decepcionados. Aí a voz do repórter. Em segmento inicial, a reportagem assim se expressa. Então, o repórter, que é o ele narrador, delega a voz ao interlocutor, que vai falar eu, mas é uma enunciação de segundo grau. E esse eu, devido ao gênero, reportagem, ao campo, é um ator social. Eu não posso simplesmente falar que é personagem. Então, eu tenho a fala de um dos participantes do evento da Bahia. Falando o participante. No caso, a participante, porque é Vera. Vimos o pacote na internet. Achamos o preço acessível. Era tudo enganação. Dizia lá que vinham 500 pessoas. Ninguém aqui imaginou que iria encontrar tanta gente da terceira idade. Ai, meu Deus do céu, está implícito. Diz a empresária baiana Vera, uma loura de cerca de 60 anos, cabelos compridos, lentes de contato verde, brincos pingentes de cristal e top preto de paetês. Ela janta com 2 amigas de sua idade. Veja, no caso da reportagem, segundo Voloshinov, que é parceiro do Círculo de Bakhtin, eu tenho o que se chama discurso da vida. No caso da literatura, o discurso da arte. Diz Bakhtin, porque eu quero entender essa intersecção entre esta reportagem agora e um pequeno poema de Drummond. Ao falar, diz Voloshinov, ao falar em esfera midiática, referimos ao que se designa como discurso da vida. Desculpe, aqui não é Voloshinov que está falando. Aqui, ao falar em esfera midiática, sou eu mesmo. Quem fala claramente não autossuficiente, que é Voloshinov. Ao falar, aqui sou eu. Ao falar em esfera midiática, referimos ao que se designa como discurso da vida, oposto ao discurso da arte, e tido como, Voloshinov falando, claramente não autossuficiente. Por quê? Por quê? Porque daqui 50 anos, você sabe que o jornal não envelhece jamais com pesquisa. Alguém vai olhar para essa reportagem, para eu entender, essa pessoa entender, ela vai precisar saber, qual era a conotação ética e estética para, por exemplo, terceira idade. Qual era a conotação ética e estética, por exemplo, pacote de 5 dias? Qual era a conotação ética e estética para a festa dos solteiros, que nós podemos resumir em solteiros procuram? Então, está mais dependente, segundo palavras de Voloshinov, do escopo como apoio, do escopo do contexto pragmático. Diz, por isso que não é autossuficiente, diferentemente de um poema.
Porque essa reportagem fala da solidão. A solidão insuportável para essas pessoas que gastaram mais de $1.000 para ir ao encontro solteiro procura. Fala. Diz Voloshinov. Ele, o discurso da vida, que nós interpretamos como reportagem, nasce de uma situação pragmática extraverbal e mantém a conexão mais próxima possível com esta situação. Interessante. O que Voloshinov chama de situação pragmática extraverbal conflui para o que nós semioticamente entendemos como situação semiótica, certo? Mas situação semiótica alargada para além dos limites das margens do texto, sem estar descolada do texto. Prosseguindo Voloshinov, além disso, tal discurso, que é o da vida, é diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder sua significação. Você vê como é possível a interdisciplinaridade semiótica, análise do discurso e todo o pensamento teórico e filosófico de Bakhtin e do círculo. Continua Voloshinov falando. A característica distintiva dos enunciados concretos, enunciado concreto porque está tecido na rede social da comunicação, e não na abstração. A característica distintiva dos enunciados concretos consiste precisamente no fato de que eles estabelecem uma miríade de conexões com o contexto extraverbal da vida e, uma vez separados desse contexto, perdem quase toda a sua significação. Uma pessoa ignorante do contexto pragmático imediato não compreenderá estes enunciados. Esse contexto imediato pode ter um escopo maior ou menor. Agora, comparando, lembre que a identidade dos termos é dada pela observação da relação entre eles. Então, eu pego a reportagem que fala indiretamente da solidão e pego o poema Desperdício, em que Drummond convoca o sujeito. Solidão não te mereço, pois que te consumo em vão, sabendo-te embora o preço, calco teu ouro no chão. Entre parênteses, não? Que desperdício. Quando eu me sinto sozinho, o que eu faço? Eu pego a solidão, ponho embaixo do meu calcanhar e piso com o meu calcanhar. Eu calco o ouro da solidão debaixo do meu calcanhar. É o mesmo que fizeram aqueles solteiros de mais de 60 que pagaram $1.000 para ir à festa e que estavam em situação de falta intolerável, porque chegando lá e não encontraram o que queriam, só encontraram gente da terceira idade. Veja, é a coluna dorsal dobrada à alteridade, por meio da solidão. Nesse poema, embora a solidão esteja personificada na isotopia do raro e do precioso, ela se apresenta pisoteada pelo sujeito. Veja, sabendo-te embora o preço, embora eu saiba o preço que eu pago pela solidão. Então, eu tenho uma relação concessiva como direção da percepção que o sujeito tem em relação à solidão. Mas, apesar de calcada embaixo do meu calcanhar, ela não deixa de ser configurada como um acontecimento
extraordinário. E se lembrarmos esse gráfico, a solidão vivida por Drummond está aqui no alto. A solidão vivida pelos solteiros que buscam um spa na Bahia e a festa está aqui. Você fala, Nona, mas não existe afeto? Existe. Mas nós já vamos ver que, no caso dos solteiros, está aqui. Eles estão presos à inteligibilidade das coisas do mundo. Existe afeto. O afeto está aqui, se restabelecendo. Se restabelecendo. No caso de Drummond, o afeto está mais para cima, está recrudescido. Muito bem. Poema Desperdício e reportagem Solteiros procuram o ethos como exis corporal. Exis como maneira duradoura, durável, de se comportar no mundo, de andar, de falar. Noção herdada do hábito trazida por Bourdieu. Poema Desperdício e reportagens solteiros procuram o ethos como exis corporal. Você vai dizer para mim que o ethos como exis corporal é divergente entre aquele que emerge do poema Desperdício e aquele que emerge da reportagem Solteiros Procuram, ainda que na reportagem quem está falando é o ator do enunciado, mas o todo do discurso da reportagem remete a uma exis corporal e a um ethos do mundo. Do mundo. Nas relações familiares, nas relações de amizade, daí então eu tenho formas de vida. A própria noção de ethos se alarga, você pode dizer que ela se torna mais frouxa, tudo bem, porque está fora dos limites, das margens, repito, do texto, mas ela é mais abrangente, ela cuida da ação em curso. Então, o poema e a reportagem, congruência ou incongruência de Eté? Você vai responder para mim. Entendendo a exis corporal como ligada a formas e estilos de vida, entendendo como maneira duradoura de comportar-se, de pensar, de andar, de sentir e de falar. Entendendo o ethos já esgarçado nas formas de vida, nos estilos estratégicos que supõem ajustamentos. Ajustamento, noção trazida simultaneamente nos estudos das práticas semióticas feitos por Fontenay e nos estudos das interações de risco que retomaremos nas outras aulas feitas por Landowski. Poema e reportagem, duas formas de vida. Qual delas evoca a formação do belo gesto? Por quê? O belo gesto. Qual a direção tomada no espaço tensivo? Olharemos para essas perguntas. Por enquanto, vamos ver as posições de leitura e graus de força do elan da percepção. Em elan, no termo elan, você considera ímpeto, movimento,
intensidade que acende, que restabelece, que recrudesce, que se recrudesce e que se restabelece. Como se relacionam a reportagem e o poema enquanto projeção do corpo enunciativo? Onde está o corpo desse de Drummond agora e dos solteiros? Onde está o corpo mais dobrado à presença coercitiva do outro? Onde está o corpo mais ereto diante das coerções da doxa? Para você pensar. Agora, em outra dimensão, no espaço tensivo, onde se instala como dominância da estesia, da sensibilidade, a palavra poética, que é de Drummond? Naquele espaço tensivo que é vertical para a intensidade e horizontal para a inteligibilidade das coisas do mundo, a extensidade, onde se instala a palavra poética, esse procedimento cobra que posição de leitura? Não é mais demorado ou menos, um espaço de fixidez ou de deslocamento. Veja que agora nós estamos trazendo para outras dimensões. Isso aqui nós podemos pular e vamos para esse. Vamos agora, acho que vai fazer falta, não vamos pular. A linguagem da inutilidade e o campo do conhecimento, a gradação da estesia. É curioso que a linguagem da arte, ela não tem um telos, ela não tem uma utilidade, ela não tem um fim para se cumprir com persuasão argumentativa do outro, não. Mas ela se relaciona com a historicidade. Como se relacionam em termos de historicidade e de expressão do funcionamento da sociedade o poema e a reportagem? Entre os gêneros discursivos postos em cotejo, qual deles imprime maior intensidade no papel temático do ator? Para você pensar. No poema e na reportagem, eu tenho a decepção. Claro, aquelas pessoas que foram para o encontro dos solteiros estão decepcionadas. Eu tenho a desilusão, claro, na reportagem, a decepção cravada no sujeito, concernente à enunciação enunciada. Em segundo grau, porque o poeta fala com a solidão, o tu, e ao instituir o tu, ele institui um diálogo, ele inseta um diálogo. Na reportagem, eu tenho o interlocutor delegado pela voz do repórter. No poema, a decepção do próprio narrador que desliza para o papel de actante do enunciado, o interlocutor que inseta a conversa com a solidão. Um dos actantes sujeito apresenta o restabelecimento do afeto diante das coisas do mundo. Um pouquinho, começa a subir, começa a restabelecer o afeto, a dor da decepção. Claro, aquelas pessoas sentiram a dor da decepção. Outro, que é o eu lírico, mais que o afeto restabelecido, eu tenho o recrudescimento afetivo. Aí eu já dei a resposta. Qual deles imprime maior intensidade do afeto no papel patêmico do ator? É aquele do recrudescimento, que está no alto da curva inversa, no alto da intensidade. No fundo, tudo é linguagem, disse Greimas. Como a linguagem poética e a linguagem midiática constroem diferentes mundos ao tratar do tema da solidão, se você for para o espaço tensivo.
Isso aí até que é fácil, né? Porque a linguagem poética, aí nesta comparação, cada termo adquire sua identidade. A linguagem poética estará no topo do impacto e a linguagem midiática, o mundo construído na ordem da manutenção do contorno da inteligibilidade das coisas. Agora sim, estamos chegando ao fim. As novelas gráficas e o trato semântico e estésico imprimido na solidão. Aqui, entre os super-heróis, eu vou me deparar com um protagonista tímido e indeciso. Eu tenho diferentes posições de leitura. Eu tenho novela gráfica de temática épica, como, por exemplo, Batman. A celeridade da leitura. Eu leio Batman rápido. Eu não preciso parar, demorar. Essa celeridade de leitura faz com que o enfraquecimento do elan, da sensibilidade, tome lugar. O elan cai. Cai. Isso é para pensar. A sensibilidade cai. E na temática intimista, que é o protagonista tímido, eu demoro, pelo modo de dizer, da HQ. Então, eu tenho uma leitura de longa duração e o de robustecimento do elan da sensibilidade. Eu fiz questão de colocar em francês um trecho de uma novela gráfica, História em Quadrinhos, de 1975. Veja bem, que curioso. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa entre os super-heróis, que é o herói ético, que é o salvador, e que se compõe como terceiro termo na relação entre o homem e o mundo. Então, a relação entre o homem e o mundo, intermediada por um salvador, constrói outro mundo e outro homem. E eu achei curioso, aqui no caso, essa HQ é da Bélgica. Tungai é um herói, tipo Batman, se você quiser. Os homens vermelhos são os inimigos. Na última página, eu tenho a última tira. Enfim, depois de inúmeros, de muitos dias de pesadelo e de angústia, a felicidade indescritível da liberdade é retomada, é reconquistada. O narrador falando. Veja que curioso. Em 1975, na Bélgica, a HQ dá bastante espaço para o verbal, né? Interessante. Daí o interlocutor fala: nós atravessamos as montanhas, veja, K1, essas terras novas se oferecem a nós, uma nossa tribo vai conhecer novamente a prosperidade. Então, a euforia, porque eles já enfrentaram a adversidade. Entretanto, agora é o fim. No meio do entusiasmo e do delírio, um jovem Guilur, que é o nome da tribo, traz no seu coração uma ferida profunda. Seus pensamentos vão na direção daquele que foi o mais querido e o mais fiel dos companheiros, aquele que foi o mais ardente defensor da tribo e que, para salvar seu mestre e seus irmãos, generosamente sacrificou sua vida. Aí eu tenho uma metamorfose no trato com este animal que
nunca deixou de ser animal. Nunca. Mas apresentou características humanas, como você está vendo. Super-heróis. Eu tenho, como Batman e outros super-heróis, a projeção de corpos perfectivos, acabados. A temporalidade é de retrospecção. Você veja que no fim ele se lembra do grande amigo que é este animal. A pregnância de um passado que invade o presente com memória involuntária não existe, está tudo sob controle, tudo centralizado na voz do narrador e tudo centralizado na presença do super-herói Tungá, que teve como adjuvante este animal metamorfoseado. Eu tenho aí o terceiro termo e a superação da solidão. No encontro entre o homem e o mundo, um terceiro termo. O super-herói salvador. Eu vi em novelas gráficas de Portugal, e se falarmos dos Estados Unidos, então, nem é bom falar, né? Quanto tem? A superação da dor inerente à percepção da falta de existir no mundo. Urge superar. Falta como abandono e solidão. E solidão como constitutiva da presença no mundo. Intolerável. Intolerável. Então, eu tenho uma equivalência tensiva e sociossemiótica do corpo dos super-heróis, respeitadas as coerções de diferentes culturas. É Batman, é Tungá, é Mulher Maravilha. Eu tenho uma exis corporal, um corpo de coluna dorsal dobrada ao outro. A programação se releva diante do ajustamento sensível. Vale mais a programação do que o ajustamento sensível. O super-herói, constituindo esse terceiro termo, o Salvador funda a ética e a estética da programação e da manipulação, e menos do ajustamento, e menos do corpo precário, aberto ao acaso, como nós veremos na próxima aula, ao trabalhar com Landowski. Então, eu tenho, agora indo para Fontani, da crença textual fechada na novela gráfica dos super-heróis, eu vou para a crença prática, como diz Fontani. Eu não sei se você conhece práticas e formas de vida que você identifica como esta que prescinde de um terceiro termo, que não tolera a presença precária do corpo imperfectivo, porque exposto às contingências do tempo e do espaço da percepção. A crença prática se funda na qualidade de ajustamento das peripécias de um curso de ação aberto à interação com outros cursos de ação, frequentemente imprevisíveis. Quem diz isso é Fontani, mas há um diálogo forte entre Fontani, Landowski e Zilberberg. Se pensarmos que Zilberberg é Claude Zilberberg, traz um imprevisto concebido
como acontecimento extraordinário e instaura o imprevisto. Lembra o gráfico? No topo mais tônico da curva ascendente inversa. Uma metamorfose em estado de abandono. Já estamos no fim. Aqui eu tenho Kafka, não vou nem ler para vocês, mas vocês percebem que o verbal, em fusão com o visual, fica impregnado de um impacto particular. Porque eu estou pegando a metamorfose de Kafka, um impacto diferente daquele da prosa literária que compõe o texto-fonte dessa tradução intersemiótica. O sincretismo, quer dizer, o verbal e o visual, ou a multimodalidade, faz o leitor esforçar-se juntamente com Gregor é o homem que vira barata, para fazer as costas abauladas virarem-se para a direita. O todo da prancha mantém-se como uma unidade sincrética que favorece a reatualização contínua do impacto. Então, aquela ascendência da intensidade, comparada com a novela gráfica, a prosa literária, que é o conto de Kafka, apresenta a regência do inteligível por um sensível de menor impacto. O que concede a sinestesia, que é essa mistura, porque aí você toca nesse craque das costas da barata. Se tem uma projeção do tato e do gesto somático. Eu tenho sinestesia na prosa literária porque ele fala em dor surda, mas na novela gráfica a sinestesia terá um valor tônico diferente. Bem, a estilização sincrética feita por Peter Cooper em 2003 da obra literária Metamorfose. Estamos, então, trabalhando no eixo semiótica e retórica, que traz à luz o ethos, o logos e o pathos. O pathos como imagem do auditório, tal como previsto na retórica aristotélica, mas o pathos também como princípio da emoção, da paixão. O pathos como disposição para o afeto. Se assim pensarmos, observaremos que há uma direção espacial e que há enfoques possíveis para a semiose resultante do encontro do sujeito do afeto com a inteligibilidade das coisas do mundo. Tudo permeado pela tonicidade e pela energia, também chamada energia. Então, para fechar, trazendo Zilberberg, eu tenho, quem diz isso é Zilberberg. O aberto é fechável. Imagine uma janela aberta, ela é fechável. O fechado é abrível. Imagine uma janela fechada, ela é abrível. Já o escancarado e o hermético cobrem mais energia ou intensidade do gesto. Se você entender isso, você entende a semiótica tensiva. Então, em termos de direção espacial, Zilberberg propõe esses 4 termos: hermético e fechado, aberto e escancarado. Ora, onde você vai imprimir mais força? Para abrir o hermético ou para abrir o fechado?
Onde você vai imprimir mais força? Para fechar o aberto ou para fechar o escancarado? Essa força é o elan. É a foria repensada como movimento que leva adiante. É a intensidade do afeto. Então, este gráfico eu vou deixar para a próxima aula, voltando aqui para solidão e metamorfose, entre o restabelecimento e o recrudescimento das tensões do afeto. Ora, nos super-heróis, eu tenho restabelecimento, lógico, eu tenho afeto lá, mas está aqui, no restabelecimento. E em Kafka, que é a solidão do abandono unida à metamorfose, e uma metamorfose altamente sofrida, porque ele mantém as duas identidades, homem e barata. Ele pensa como barata, ele pensa como homem num corpo de barata. Está aqui. Por isso que eu ponho o restabelecimento aqui e o recrudescimento aqui. Então, para fechar mesmo, eu tenho modos contrários de presença no mundo, diferentes discursos, diferentes formas de vida. De um lado, a reportagem Solteiros Procuram e HQ de super-heróis. De outro, Drummond, Garfield e Gregor Samsa, que é o herói de Kafka, da metamorfose. Concluindo de fato, se os poemas, a reportagem, as histórias em quadrinhos aqui reunidos como textos e discursos apontam direta ou indiretamente para a experiência da solidão, paralelamente apontam para formas de vida que necessariamente extrapolam as margens textuais. Esbarramos no belo gesto e na paixão da perseverança, que não deixa de evoluir como continuidade problemática, pois desponta da reciprocidade com a contra-perseverança. Isso dentro de você mesmo. Dentro de você mesmo. Hoje, antes de começar a nossa aula, o professor Miguel, com toda a generosidade, me ajudava a querer expandir mais a tela. Vai na flechinha, professora, para evitar as barras negras laterais. E eu, na minha perseverança, que é concessiva, ou seja, embora as pessoas da minha idade sejam tidas como inábeis na internet e comprem esse simulacro para si, e eu também compro, eu estava na perseverança, mas havia contra-perseverança dentro de mim mesma. Como diz Drummond, tenho dentro de mim meu inimigo. Eu falava, ai meu Deus, não vou conseguir. E não consegui até o fim. E não tenho medo de me apresentar diante de vocês como um corpo precário, imperfectivo, porque posto no mundo, contingente, exposto aos acasos, com coragem aos ajustamentos sensíveis e com coragem para fugir às programações dos preconceitos e às manipulações pressupostas que colocam a pessoa da minha idade como dizer incompetente me dói demais, porque uma competência eu vou lutar por ela, que é a competência discursiva e a competência humana de escuta do outro. Terminando, então, a linguagem não nos blinda dos riscos de existir, mas
Em contrapartida, ela nos oferece meios de ajustamento ao acaso, este acaso que espreita nossos passos. Ao observar com distância analítica os torneios da linguagem na constituição dos textos, discursos e formas de vida, reconhecemos nossa imperfeição ou inacabamento como condição necessária do ser no mundo. Se um ou dois entre vocês se afastarem da exis corporal dos solteiros que procuram a festa na Barra do Sauípe, se afastarem da exis corporal dos super-heróis, ou, pior, daqueles observadores que partilham com o super-herói a ilusão da necessária presença do outro para se salvar, essa nossa reunião, que deve ter sido cansativa, porque eu extrapolei aqui, peço desculpas, terá valido a pena. Bibliografia.